Doutora Marina, só desativar o mudo, tá bom? E aí você pode compartilhar aí na tela o seu slide. Obrigada, Elisa. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho para vocês aí dos acontecimentos da Lei 14.300. Agradeço a Oca Solar. Vou pular a parte introdutória aí, que eu fui muito bem apresentada pela Lisa. Cumprimento todos os colegas aí também, que vão falar com vocês ao longo da semana. A Saunarai, aqui de Minas, assim como eu, mineirinha. Professor Camargo, o Igor, muito obrigada novamente, pessoal da OCA. E vamos lá. Eu acho que já está pronto aqui para eu abrir a apresentação, né? Perfeito. Pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os principais marcos temporais da Lei 14.300. Vou só dar um passo atrás aqui, complementar aqui o que a Lisa fez de introdução ao meu respeito. Além de eu ser advogada na área de energia, hoje eu estou como diretora jurídica do INEL, que é o Instituto Nacional de Energia Limpa, e aí eu estou utilizando essa apresentação aqui porque a gente foi um dos responsáveis em auxiliar, colaborar na tramitação e na construção mesmo da Lei 14.300, junto com um grande protagonista, que foi o deputado Lafayette Andrada. Quando a gente fala tramitação, porque eu acho que todo mundo sofreu um pouquinho com essa tramitação mesmo do PL 5829, que foi convertido na Lei 14.300. Então, eu trago esses principais marcos aqui para a gente relembrar um pouquinho dessa história, né? Tinha gente que falava em taxação do sol, então, vários conceitos aí que a gente vai trazer para vocês hoje, como que eles foram sendo alterados com a introdução da Lei 14.300, e eu acho que é super importante a gente começar, né, apresentando esse histórico para vocês. Aqui está um pouquinho do INEL, quem não conhece, tá? Depois entrem lá no nosso canal. É o Instituto Nacional de Energia Limpa, e ele é recente. A gente criou o INEL já tem mais ou menos uns 2 anos, estamos partindo para o 3º ano, e ele engloba aí todo o sistema elétrico brasileiro, não apenas a geração distribuída, né? A Lei 14.300 foi um passo super importante. Trabalhamos também com o time do INEL em outros projetos de lei que também são importantes para o setor elétrico, assim como o PL 414, que trata aí da modernização e da abertura do mercado livre. Trabalhamos agora também, que eu vou falar um pouquinho para vocês na parte societária dos modelos de negócio, na implementação da Lei Complementar 194, que ela veio aí para reduzir, no primeiro momento, os altos preços dos combustíveis, mas também que trouxe uma redução de alíquota para a área de energia. Vou falar um pouquinho sobre isso também quando a gente chegar na parte dos modelos de negócio, linkando aí a parte societária com a parte tributária. Um importante feito também do Instituto ao longo desses 2 últimos anos foi estabelecer uma conexão com o órgão regulador. Então, criamos grupos de trabalho no Brasil inteiro, né? Elegemos representantes, que são pessoas que trabalham de maneira voluntária no INEL, para a gente levar, reunir ali todos os problemas de conexão, isso sim atrelado apenas à geração distribuída, e entregamos, nesse ano, maio de 2022, um relatório final para a Agência Nacional de Energia Elétrica, pontuando ali os principais problemas de conexão relacionados à solicitação de acesso em geração distribuída. E isso trouxe também um resultado positivo para a melhoria das distribuidoras, e isso também se encaixa com um ponto que eu vou falar para vocês, que está dentro da Lei 14.300, que teria um vencimento agora, né, julho de 2022, de adequação e uma obrigação da Agência Nacional de Energia Elétrica de estabelecer as regras e os procedimentos. Isso veio dentro da Lei 14.300, está lá no artigo 29 e 30, e esse prazo não foi cumprido, né? A valoração dos benefícios da GD, então a gente também tem essas questões aí sendo construídas com a Agência Nacional de Energia Elétrica para que esses prazos sejam cumpridos o mais rápido possível. E aí, pessoal, relembrando, então, aquele momento todo, né, que eu comentei para vocês no início da minha apresentação, a gente não pode deixar de relembrar como que foi custoso para a gente ter, então, a Lei 14.300, né, esse processo começou lá no ano de 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela abriu uma consulta pública, ela, então, propôs ali, veio uma minuta de resolução, que seria, então, a 3ª resolução, que iria alterar a resolução 482,
que até então era o berço da geração distribuída, e nessa minuta de resolução que rodou o mercado inteiro, todo mundo de cabelo em pé, a Agência Nacional de Energia Elétrica chegou a propor uma taxação, uma cobrança do uso do fio na ordem aí de 62%, né, em cima da energia elétrica compensada, que é a energia que a gente compensa na geração distribuída. Após esse tumulto aí que causou no mercado inteiro, a gente começou, então, audiências públicas em 2019, estivemos, né, presentes em Brasília, todas as principais associações do setor, fizemos, então, uma defesa em favor da geração distribuída, não aceitamos, então, aquela minuta da resolução, começaram ali as tratativas para a gente escrever em conjunto o que seria uma proposta ideal para a gente, então, formular e ter por escrito uma lei federal sobre a geração distribuída. Então, assim nasceu o projeto de lei 5829, né, 2019, até ele ir tramitando, né, tivemos aí um passo importante no meio do caminho, 2020, que o Tribunal de Contas da União exigiu da Agência Nacional de Energia Elétrica para apresentar ali um sistema de valoração dos benefícios da geração distribuída. Isso gerou um documento ali pelo TCU, veio as diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética, todo mundo querendo um aprimoramento e uma transição suave e equilibrada, o que era o mais importante, e que essa transição fosse feita de maneira segura juridicamente. Então, no finalzinho de 2022, de uma maneira mágica, assim, né, o PL 5829 foi aprovado um dia na Câmara, no outro dia no Senado, e aí ele foi, então, aprovado e publicada a Lei da Geração Distribuída no inicinho, 6 de janeiro desse ano de 2022. Mas para a gente chegar na tramitação dessa lei, foi um longo caminho aí para a gente ter toda essa segurança jurídica. E aqui eu trago para vocês os principais marcos da lei, porque não adianta a gente falar de modelo de negócio sem a gente entender também como que as novas regras vão começar a acontecer com a geração distribuída. Muita gente me procura, né, como advogada, além de eu ser diretora jurídica do INEL, sou advogada também na área de energia há bastante tempo, e muita gente preocupada ali com o primeiro ponto seria ali o fim da transição, né, dos 12 meses após a lei publicada, e quando que entraria em vigor as novas cobranças do uso do fio, tá, pessoal? Então, a gente trouxe aqui, eu trouxe para vocês essa linha do tempo, que 2022 a gente teve a publicação, né, da lei 14.300, 6 de janeiro de 2022, tivemos também, dentro da Lei 14.300, importantes marcos ali estabelecidos, como, por exemplo, abril ali, se encerrou o período, né, das distribuidoras cobrarem a garantia do fiel cumprimento, que veio lá no texto da Lei 14.300, para os projetos acima de 500 kW, com parecer de acesso válido, né? Muitas distribuidoras até hoje não tem esse procedimento estabelecido, né? Essa regra ficou um pouco no ar, então a gente também não tem isso definido, como vários pontos da Lei 14.300, que eu vou citar para vocês ao final da minha apresentação, que dependem de regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que ainda não aconteceram. O caso da garantia de fiel cumprimento, muita gente me pergunta e me procura sobre esse assunto, falando, doutora Marina, então como que a gente vai apresentar esse depósito calção, essa garantia de fiel cumprimento para esses projetos aqui acima de 500 kW? Não é qualquer projeto, tá, pessoal? Acima desse limite de potência, se a distribuidora não estabeleceu um procedimento, não criou um fundo, não criou uma conta para a gente fazer o aporte daquele valor. O que eu tenho orientado os meus clientes, e fica uma dica aqui para vocês, enviar um e-mail para o agente de relacionamento que você está ali, né, toda solicitação de acesso dentro do processo de conexão tem um agente de relacionamento com o qual você interage, conversa e faz ali, né, a sua pergunta, a sua dúvida, ou coloca a questão dentro do seu processo de conexão, desde que ele esteja válido, documentado e por aí vai, tá, pessoal? Fazendo só um parênteses aqui, o processo de conexão na geração distribuída, eu falo que ele tem dois momentos. Até 75 kW, que é o limite da microgeração, a gente vai assinar ali com a distribuidora o parecer de acesso, que é o documento formal, e o acordo operativo e o relacionamento operacional. Para os projetos de mini geração, acima de 75 kW,
né, com o parecer de acesso assinado. Já teve caso de vários clientes, pessoas, amigos esquecerem de assinar o parecer de acesso, e aí você perde, né, o seu direito àquele ponto de conexão, perde mesmo o parecer de acesso, mas nos processos de conexão de mini geração, a gente assina o contrato do uso do sistema de distribuição, que é o contrato do uso do fio, e o contrato de compra de energia regulada. Então, nesse momento de você conversar ali com a distribuidora no seu processo de conexão, como esse prazo aqui já, né, ele já se encerrou desde abril, porque a Lei 14.300 fala que a gente tinha 90 dias, né, após a lei publicada para isso entrar em vigor. Então, como tem distribuidoras que ainda não têm esse procedimento estabelecido, envie um e-mail e solicite como que vai ser tratado aquele assunto, ou se eles vão esperar, aguardar uma decisão do órgão regulador, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora, em julho, também venceu outro prazo, pessoal, que foi o prazo da Agência Nacional de Energia Elétrica trazer para a gente as diretrizes da valoração da geração distribuída, que também veio escrito na Lei 14.300, tá? Então, para vocês saberem, isso está claro no artigo 30 da lei. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as concessionárias e as permissionárias, elas têm até 180 dias contados da publicação da lei, então 6 de janeiro de 2022, 6 de julho, agora venceu o prazo. A gente não teve isso estabelecido também pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Por parte do Instituto Nacional de Energia Elétrica, estamos sempre ali em cima do órgão regulador para trabalhar esse ponto de maneira proativa, positiva, para que isso aconteça o mais rápido possível, porque a finalidade maior disso vai ser trazer uma segurança jurídica e cumprir mesmo com esse prazo da Lei 14.300. E aí a gente tem também um outro limite aqui, pessoal. A gente tem um limite que a gente vai trazer para vocês aqui, a questão do direito adquirido, um limite que vai vencer, né? Antes desse aqui de 2031, a gente tem um limite do artigo 17 e 26 da lei, que fala que é o direito adquirido até 31 de dezembro de 2045. E esse limite aqui, quem entrar com o parecer de acesso após o período de 12 meses, após a transição, tem gente que chama de vacância, ou seja, até 6 de janeiro de 2023, o seu prazo ali do sistema de compensação de energia cai para mais ou menos aqui 10 anos, então cai esse limite aqui para 2031. E 2029 também, conforme o artigo 27 da Lei 14.300, que estabelece os marcos ali para a Agência Nacional de Energia Elétrica trazer, então, o novo sistema de valoração tarifário para a geração distribuída, começa a contar a partir de 2029 e 2045, 31 de dezembro de 2045, fica, então, o prazo ali do direito adquirido para quem? Para quem tem já parecer de acesso publicado na data da publicação dessa lei e para quem protocolar a solicitação de acesso até, no máximo, 12 meses após a publicação da lei, que é justamente esse período aí da vacância ou da transição. Então, se eu já tenho o parecer de acesso assinado, perfeito, maravilha. Se eu não tenho, nesses 12 meses, até 6 de janeiro de 2023, que é o prazo máximo ali, eu fico dentro do direito adquirido, dentro das regras de compensação de energia, como está hoje, sem a mudança, sem o novo uso ali do valor do fio, que a gente vai pagar já várias gerações, a gente vai ver quem, né, qual o tipo de geração, local, remota, geração compartilhada, a partir de 2023. Então, esse prazo aqui do artigo 26, que a lei traz, até 31 de dezembro de 2045, para as unidades beneficiárias de micro ou mini geração, ele é um direito adquirido e preserva, inclusive, esse período aí desses 12 meses. Então, esse direito adquirido aqui, ficar bem atento, tá, pessoal? E a lei fala em solicitação de acesso. Ela não fala no parecer de acesso de maneira completa. Claro que a gente tem que analisar isso com certo cuidado. Por exemplo, o meu parecer de acesso, né, ele não foi no processo todo concluso. Então, se eu entrei com a solicitação de acesso, que é a entrada inicial, de maneira completa, né, e ela não teve nenhuma pendência ou reprova, ela está válida. Então, essa solicitação de acesso já me garante aí esse direito adquirido, que é justamente o que o artigo 26 da lei fala.
tá? Então, até 31 de dezembro de 2045. E o que eu trouxe para vocês aqui também, antes da gente entrar nos modelos de negócio, é o veto que passou, tem mais ou menos 2 semanas, né, que foi votado no Congresso, e foi também uma grande participação, houve uma grande participação do deputado Lafayette Andrada, junto com o acompanhamento de todo o time do INEL que estávamos em Brasília, que, então, a gente teve esses 2 vetos aqui sendo incorporados no texto da Lei 14.300, né? Antes, esses artigos, eles vinham vetados. E quais são esses importantes artigos? As usinas flutuantes, que antes não eram permitidas, em função ali de uma discussão que dizia a respeito da área do reservatório, né? Então, comparando a área do reservatório com uma matrícula, né, de um imóvel ali de uma geração distribuída remota, eles delimitaram ali que deverá ser mais ou menos não, que deverá ser no máximo de 6 ilhas de até 5 megawatts para as usinas flutuantes fazerem também, terem direito a estar ali na compensação, que é a própria lei, né? A compensação da energia da geração distribuída. E o outro ponto super importante também diz respeito ao benefício do REID, né? Então, esse benefício antes, ele tinha vindo como excluído ali no artigo 28, parágrafo 3º, e agora a gente tem ele sendo incorporado, inclusive trazendo aí investimentos, captação de fundos para a geração distribuída, super importante também esse benefício do REID, tá? Que é um regime especial de projetos de infraestrutura. Então, a gente também já tem isso, podemos respirar fundo, isso traz aqui uma capacidade de investidores poderem contar com esse benefício, né, fundos e a própria captação ali da geração distribuída para o desenvolvimento da geração distribuída da cadeia como um todo. A garantia do fiel cumprimento, já disse para vocês logo no começo, mas trago aqui também para vocês, porque a gente tem que ficar atento, né? Nos 90 dias já aconteceu esse marco ali, que foi agora em abril. E uma outra questão que a lei fala também, que eu vi que trouxe um certo, nem um certo, acho que trouxe muita dúvida para o pessoal, a questão da troca da titularidade. Como que acontecia isso antes da lei ser publicada? Eu só poderia trocar a titularidade do meu processo de conexão, e isso tem a ver com os modelos de negócio que a gente vai falar, antes ou depois da conexão. A gente só podia trocar depois da conexão, ou seja, depois da minha usina ligada, com a vistoria feita, eu poderia trocar a titularidade. Então, por exemplo, se eu entrasse com um processo de conexão, com a solicitação de acesso, no nome de uma pessoa física, ou no nome de uma empresa A, B, C ou D, ou até mesmo uma SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, né, que é uma modelagem que todo mundo utiliza, e eu quisesse transferir para uma geração compartilhada, por exemplo, para um consórcio, para uma cooperativa, ou para os novos modelos que a lei trouxe, condomínio voluntário, edilício e associação, eu só poderia fazer isso depois da minha conexão, da usina conectada, vistoriada e ligada. E isso a gente tem essa garantia aí, que veio no artigo 2º, parágrafo 1º da lei 14.300, falando que é possível transferir a titularidade antes ou depois da conexão. Isso traz um certo total, né, nem um certo alívio ali para os projetos, inclusive podendo ser uma grande solução ali para aquela questão do ICMS. Quem tinha o modelo de negócio antes no nome de uma pessoa iria transferir para um modelo de negócio, por exemplo, tá? Então, aqui no parágrafo 1º, fala os contratos firmados do artigo 2º, tá? Vou ler para vocês que isso é de extrema importância. Entre o consumidor, a concessionária ou a permissionária de distribuição de acesso para micro ou mini geração devem ser celebrados com a pessoa física ou jurídica, o consórcio, a cooperativa, o condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, indicado como titular da unidade consumidora na qual a micro ou mini geração distribuída será instalada na ocasião da solicitação de acesso, garantida a possibilidade da transferência da titularidade antes ou depois da conexão da micro ou mini geração distribuída. Então, a lei já traz ali a palavra antes ou depois, ficando ali a critério do empreendedor, do acessante, fazer a transferência antes ou depois da conexão. Então, isso também trouxe um grande um alívio para os modelos de negócio que a gente vai ver
logo a seguir aqui. Então, esses modelos de negócio, pessoal, eles também trazem um certo conforto, mas a gente também, no sentido de agilizar os processos, né, na formatação, principalmente na geração compartilhada, diminuem a burocracia, mas a gente também tem que analisar isso com um certo cuidado. O que a gente tinha antes da Lei 14.300 na geração compartilhada, que eram os modelos clássicos ali? Consórcio e cooperativa. Não vou falar de EMUC aqui, que são os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, que ele continua igual na Lei 14.300. Com a 14.300, a gente passa a ter 5 espécies novas de geração compartilhada. Então, a gente vai ter o consórcio, a cooperativa, o condomínio voluntário, o condomínio edilício e a associação civil. Além de um outro modelo novo que a gente tem também logo lá no comecinho da lei, logo no artigo 1º, tá, pessoal? Que é o novo consórcio. Qual que é esse novo consórcio? É o consórcio de consumidores de energia elétrica, que eu posso reunir tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá? Isso está logo no artigo 1º, inciso 3, consórcio de consumidores de energia elétrica, que é a reunião de pessoas físicas ou jurídicas. E isso também tem uma maneira correta de se fazer esse consórcio. Então, eu não posso, por exemplo, pegar um consórcio, que ele foi feito para colocar somente pessoas jurídicas, e misturar logo no início da constituição inicial daquele instrumento meu, as pessoas físicas junto com as pessoas jurídicas. Eu coloco inicialmente as pessoas jurídicas e entro com as pessoas físicas como unidades consumidoras e linko essas unidades consumidoras no meu processo de conexão, tá? O condomínio voluntário, o condomínio edilício e a associação civil são figuras que vieram ali emprestadas do Código Civil e a gente também tem uma maneira operacional de formalizar esses contratos. Então, no condomínio voluntário, eu vou ter que fazer um contrato, vou colocar ali quem que vão ser as partes do meu condomínio voluntário, pessoas físicas, pessoas jurídicas, vou ter a regra do condomínio estabelecida ali, então eu tenho que ler o que a orientação do Código Civil fala sobre o condomínio voluntário, assim como o condomínio edilício e assim como a associação. Tá? A associação, eu costumo falar que, por hora, inicialmente, tem gente que acha que vai ser uma maneira mais fácil, mas acaba que também a gente tem que ter esse cuidado para não colocar um instrumento achando que ele vai ser mais fácil, no final vai complicar ali a relação societária ou a relação comercial mesmo que você pretende ter dentro do seu modelo de negócio. Então, eu diria hoje, né, que os mais utilizados na prática continuam sendo o contrato de consórcio e o contrato de cooperativa. Só que com esse novo contrato de consórcio, logo do artigo 1º, inciso 3, de consumidores de energia elétrica, que a lei chama assim, que a gente pode reunir tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, ele também já vem sendo utilizado no lugar da cooperativa. Tá? E aí, como que a gente monta esse desenho societário, pessoal? Eu preciso, né, ter ali uma pessoa jurídica, geralmente, dona do meu ativo de geração de energia. Então, a figura mais utilizada é uma sociedade de propósito específico, uma SPE. Doutora Marina, eu posso ter uma empresa limitada? Posso ter uma empresa limitada. Posso ter uma SA, querendo ser dona ali do meu ativo de geração de energia, para eu fazer todo aquele desenho tributário, fazer o contrato de locação de equipamentos com o meu consórcio ou com a minha cooperativa? Posso. Mas aí você tem que analisar toda a parte societária junto com a sua parte tributária. O mais comum mesmo é uma sociedade de propósito específico. Então, essa SPE, ela conversa com o meu consórcio. Então, como que eu vou conversar com o meu consórcio ali? Eu faço um contrato de locação de equipamentos, se eu eleger a minha SPE como gestora líder daquele processo, entre a SPE e o consórcio. Ah, doutora Marina, eu não fiz SPE, eu não gostaria de ter essa figura. Eu posso partir direto para o consórcio? Depende, né? Advogado nunca fala que sim, nem que não. De cara, isso também tem que ser analisado dentro de uma estrutura societária e tributária para aquele caso concreto, tá? Mas as figuras mais utilizadas nesse modelo de geração compartilhada, principalmente com os novos modelos que a Lei 14.300 trouxe, é desenhando essa empresa dona do ativo de geração e a geração compartilhada, que vai ser a finalidade para reunir os seus clientes ali, e aí você vai optar por um dos modelos de negócio, ela vai ficar responsável pela gestão dos clientes. E aí, o que eu trago também de questões práticas para vocês nesse sentido?
Cada vez mais eu vejo empresas buscando se especializar nesses nichos. Então, por exemplo, tem várias empresas que montam só a parte de geração de energia. Então, eu vou ser só gerador, vou construir ali 10 SPS, né? 10 sociedades de propósito específico. Vou só fazer a geração, vou construir a usina e vou arrendar essa usina para quem já tem um consórcio criado, para quem já trabalha com os clientes. A gente pode fazer isso? Pode. Sempre com a ajuda de um advogado para estabelecer como que essas partes vão conversar entre si. Então, a gente tem que fazer contratos ali entre as partes para estabelecer justamente essa parceria aí, ou esse acordo comercial, ok? Mas cada vez mais eu vejo empresas se especializando nesses nichos, né, para ficar bem focada mesmo no que eles pretendem atender. E isso acaba que facilita ali o dia a dia e as pessoas se especializam no que eles querem entregar, né, de solução ali, ou até mesmo o modelo como um todo. Uma outra questão que veio também nova na Lei 14.300, que é a venda de energia ou a chamada pública, tá, pessoal? Que também depende de regulamentação específica da ANEEL, né? Tem vários pontos que vão depender ainda de uma regulamentação específica. Então, o que significa isso? Que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai ter que regulamentar esse assunto. Ele veio na Lei 14.300, mas a maneira como aquele processo vai acontecer ainda não foi estabelecida. Isso cabe ao órgão regulador fazer essa complementação da lei, tá? Mas falando especificamente da chamada pública, ela é possível, tá? Então, como que vai acontecer essa chamada pública? A gente vai depender também das empresas se cadastrarem nas distribuidoras de energia e elas vão comercializar ali o excedente de energia após aquele cadastro prévio, tá? Então, isso também está aqui no artigo que eu quero ler para vocês aqui logo no final, tá? Lá da Lei 14.300, no artigo 20 e... Cadê? 25? Não, 25 não. Já trago para vocês aqui o artigo da chamada pública, que também depende de regulamentação, tá? E isso aqui é uma maneira interessante das empresas que já têm ali várias geradoras de energia se cadastrarem previamente e oferecerem aquela energia excedente para a distribuidora, tá? E esses montantes de energia elétrica, logo no finalzinho ali, eles vão também ter que ter uma valoração e uma regulamentação específica por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica. Outro ponto que a lei trouxe como novidade também, que está logo no finalzinho aqui no artigo 35, parágrafo 2º, né? Logo o artigo 36 também trata, que é o Programa de Energia Renovável Social, ou PERS. Isso também tem a ver com projetos sociais e instalação de projetos que visam ali desenvolvimento de receitas para quem não tem a possibilidade de gerar a sua própria energia e em prol ali do próprio processo social, de inserção social da geração distribuída. Isso veio como um ponto super importante também na Lei 14.300. Vários outros artigos, no finalzinho lá da lei, a gente vai ver isso também, que cabe à ANEEL adaptar essas normas pertinentes. Então, nesse tocante de regulamentação específica que a agência vai ter que trazer para várias lacunas, também isso vem estabelecido aqui na lei, logo no finalzinho. Então, também é uma questão aí de novidade para vocês, tá, pessoal? Fico à disposição de vocês. Vamos deixar um espaço aí para perguntas, né, Elisa, dos modelos de negócio. Aqui está meu contato, tá? Para quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail, meu celular, o e-mail corporativo do Instituto Nacional de Energia Limpa e o meu e-mail corporativo da Energy Global Solution. Fico à disposição de vocês e muito obrigada. Bom, muito obrigada, doutora Marina, pela sua apresentação, pela palestra. Agora a gente está abrindo para as perguntas, então quem quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui no chat que a gente vai passar para a doutora Marina, tá bom? A primeira pergunta que a gente tem aqui, doutora, é sobre o optante B com limite até 112,5 kVA. O que muda para essa categoria em si? Ótima pergunta.
isso muda muito e veio, inclusive, uma parte dessa resposta na resolução 1000, tá, pessoal? Que é a resolução que muda ali todo o processo de conexão, principalmente o processo de conexão em geração distribuída. Ele muda, inclusive, o nome ali da solicitação de acesso, do parecer de acesso, e ele traz essa resposta justamente no artigo 229, já passo para vocês exatamente o artigo, mas como que a gente vai considerar o optante B aí com a base lá de 112,5 kVA? Exatamente nesse artigo da resolução 1000, deixa eu só abrir aqui o artigo rapidinho para passar para vocês, só um minutinho. Já passo por escrito aqui no chat, até eu achar o artigo da lei, tá? Você quer ir passando para outra pergunta, Elisa? Vamos ver se o pessoal está mandando alguma outra pergunta no chat. Porque esse aqui vale a pena a gente ler exatamente como a resolução 1000 trouxe, tá? Só um minutinho que eu estou abrindo a resolução aqui. Agora é a hora das perguntas, gente. Aproveita. O pessoal vai fazer as perguntas somente no chat, que para mim está aparecendo aqui com um certo delay. Vão ser... Alguém tem... vai ser disponibilizado o microfone, Elisa? Eu vou te passar as perguntas por tá. aqui, tá bom? Que às vezes se tiver alguma coisa repetida, o pessoal vai dando uma filtrada e a gente vai auxiliando, tá? Tem uma pergunta aqui. Alguma definição sobre a utilização do crédito com ou sem cobrança do fio B dentro de um alto consumo local? Em que sentido esse crédito ele tem que ser analisado dentro dos marcos, né? Se ele for um crédito de energia que ele aconteceu durante o período de faturamento dentro das regras atuais, ele não vai sofrer nenhuma valoração. Se foi esse o entendimento que eu tive da pergunta, que para mim ficou um pouco confusa. Se ele acontecer após a transição, após 6 de janeiro de 2023... Complementaram aqui, é referente ao excedente do mês anterior. Repete a pergunta para mim, porque ficou confuso novamente. Se ele tiver um excedente do mês anterior e ele acumular para o próximo mês, como que esse crédito vai ser contabilizado pela distribuidora no faturamento? É isso mesmo. Deve ser isso, tá? Ele vai contabilizar aquele crédito. Se ele não utilizar na unidade consumidora que ele determinar, ele vai poder mudar o percentual daquele crédito, realocar para outra unidade consumidora. Isso antes, na 482, tinha um prazo muito extenso para você fazer a realocação daquele crédito, que era 60 dias, agora a gente tem uma diminuição de prazo que foi para 30 dias, e se ele, mesmo assim, continuar acumulando, ele vai ter o prazo máximo, isso permanece como era antes na 482, de utilizar aquele crédito em até 60 meses, em até 5 meses. Se ele não utilizar em nenhum momento, ele vai colocar aquele crédito, ele vai ficar estabilizado, estagnado na unidade consumidora, ou ele tem a chance, agora também, ele vai ter novas possibilidades, inclusive de vender aquela energia excedente, né, aquele crédito excedente, se ele não realocar aquele crédito, dentro daquela modalidade da chamada pública que a Lei 14.300 trouxe. Oi, doutora Marina, tudo bem? Salmarai. Foi eu que fiz a pergunta, se me permitiram aqui abrir o microfone. Claro, querida, pode complementar. Boa tarde, todo mundo. Essa semana também estarei com vocês. Marina, sabe o que é uma dúvida muito recorrente, até do entendimento mesmo? É porque a cobrança, né, sobre o fio B vai ser sempre do crédito utilizável, né? Então, quando eu enviar, a partir do ano que vem, quando você utilizar um crédito que foi enviado para uma nova unidade consumidora, será tarifado, aquelas questões de 15%, 30%, 45%, assim por diante. E o pessoal pergunta muito o seguinte, e quando eu tenho uma compensação mês a mês para as novas unidades consumidoras a partir do próximo ano, né, em alto consumo local, que não seja um alto consumo remoto, né, mas sobrou naquele mês, o projeto a gente faz sempre no sistema de compensação, e aí no próximo mês eu vou precisar de resgatar porque eu eu consumi mais, né, do que
do que a minha geração naquele mês. Então, esse crédito que eu vou precisar de resgatar aí, que já foi gerado, já foi acumulado dentro da nova lei, a partir de 2023, será cobrado sobre ele também o fio B? Ou em geração local, em autoconsumo local, isso não vai ser avaliado, só vai ser avaliado para autoconsumo remoto, geração compartilhada e assim por diante. Ótima pergunta, Sonara, e ótima complementação. A minha sugestão, pelo que a gente tem conversado, inclusive, com o órgão regulador e com o Ministério de Minas e Energia, se esse crédito acontecer após 6 de janeiro de 2023, vai ser cobrado, sim, o fio B nesse crédito, mesmo sendo local ou remota essa geração. Ok, muito obrigada. Isso vai impactar no projeto, né, doutora Maria? Vai impactar bastante. Isso impacta muito no projeto, porque hoje a gente faz um sistema de compensação sempre para uma regra e de uma média, né, de geração. Então, isso é um impacto muito grande no projeto, porque um mês acaba pagando o outro ou compensando o outro. Com certeza, e a leitura querida. sobre... como não teve o novo texto ainda da 482, que estamos aguardando ansiosamente, isso fica uma interrogação ainda sobre a leitura da ANEEL, sobre esse entendimento de autoconsumo local. Muito obrigada, adorei a palestra, como De sempre. nada, eu te mando no privado depois, me manda essa pergunta por escrito direitinho, que eu te mando no privado com as últimas atualizações, que eu estou indo para Brasília amanhã, e a gente tem uma reunião na quarta-feira na ANEEL para tratar desse assunto e de outros. Então, me manda que quarta-feira eu te mando a resposta completinha, mas já adiantei a resposta e com certeza vai ser cobrado, viu? Isso aí é uma luta que a gente tem tido. Bom, pode ir para a próxima pergunta aqui, doutora? Sim. O Carlos Pereira está perguntando se a nova lei não diferencia alguma questão em função do tipo de fonte renovável. As fontes continuam a mesma, né? O que a gente tem de diferença aqui, ótima pergunta também, e de novidade na nova lei, é que a gente tem agora vários conceitos novos, né? Vou começar desde os conceitos que a gente não tinha antes na 482, a gente tem a diferenciação, o que é autoconsumo local, o que é autoconsumo remoto, e em relação às fontes, a gente tem agora um novo conceito de fontes despacháveis, que é logo ali no artigo 1º, inciso 9, tá? Então, o que é fontes despacháveis? As hidrelétricas, incluídas aquelas a fio d'água, que possuam a viabilidade de controle variável da sua geração de energia, cogeração qualificada, biomassa, biogás e fontes de geração fotovoltaica, limitadas, nesse caso, a 3 megas de potência instalada. Então, a gente teve essa diminuição ali para a fonte solar e eólica, a 3 megas, né? E esse próprio conceito das fontes despacháveis, que altera, inclusive, ali essa questão despachável com o uso de baterias, cujos montantes de energia despachadas aos consumidores finais, né, isso próprio, estou lendo aqui o inciso 9, apresentem capacidade de modulação de geração por meio do armazenamento de energia em baterias em quantidade de pelo menos 20% da capacidade de geração mensal da central geradora, que podem ser despachados por meio de um controlador local ou remoto. A questão das baterias aqui já foi visada, colocando, inclusive, essa novidade na lei, né, a disponibilidade quando tiver baterias, o próprio conceito das fontes despacháveis, né, inclusive falando ali das hidráulicas, que permanecem com 5 megas, e a diminuição de potência da fonte solar e eólica, que antes, na 482, era de 5 mega, e a gente passa aqui para 3 megas, e inclusive isso também vem num outro inciso, tá, pessoal? Além desse nono que eu li, no próprio artigo 1º, inciso 13, já traz uma alteração no conceito da mini geração distribuída. Então, mini geração distribuída, já que ele perguntou das fontes, né? A mini geração distribuída é a central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada, que não se classifica com micro ou mini geração distribuída e que possua potência instalada em corrente alternada, né, maior que 75 kW, menor que 5 megas, para as fontes despacháveis, então fontes despacháveis até 5, e para as fontes não despacháveis, solar e eólica, até 3 megas,
que é exatamente esse artigo que eu acabei de ler. Então, a gente teve, sim, variação nesses conceitos aí e introdução desses novos conceitos das fontes despacháveis e das fontes não despacháveis. Ótima pergunta. Tá, não estou te ouvindo. Perdão. Perdão. Próxima pergunta do Augusto. Essas usinas podem ser feitas junto ao BNDES? Sim, a gente tem a possibilidade agora de financiamento pelo BNDES, o próprio benefício do REID, que traz aí esse regime especial de investimento em projetos de infraestrutura, que possibilita a captação de recursos, a gente vai ter, sim, a participação, né, importantíssima do BNDES sendo feita aí no projeto de geração distribuída. Ótimo. A próxima pergunta da Marta. Como será o processo de taxação? O processo de taxação, que é a transição, ele ocorre, a gente tem que ler os artigos aqui e eu passo para ela no privado exatamente as regrinhas, tá? Mas a gente vai ter dois momentos aí. Eu até vou voltar aqui na apresentação, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui, mas basicamente eu gosto de explicar assim: após 6 de janeiro de 2023, a gente já começa a ter a cobrança do uso do fio para a maioria dos projetos. Quem tiver o direito adquirido, né, eu comecei minha palestra falando sobre o direito adquirido, e entrar com o processo de conexão, inclusive durante os 12 meses, depois de publicada a lei, ou seja, até 6 de janeiro de 2023, continua com o sistema de compensação do jeito que ele está hoje, 1 para 1. Então, a regra e o direito adquirido da compensação vale até 31 de dezembro de 2045. Após esse prazo, a gente cai na regra do artigo 17, aqui da Lei 14.300, que eu já vou ler para ela, e a gente tem uma outra regrinha, que foi aquela regrinha que a Saunarai me perguntou, se eu entrar com o processo de conexão após esse prazo, então o faturamento, não, perdão, essa questão aqui é do faturamento que ela perguntou, se eu entrar com o processo de conexão após o prazo de 6 de janeiro de 2023, eu começo, e a minha unidade, né, a minha geração for acima de 500 kW, que é o artigo 27, parágrafo 1º, eu já pago 100% do fio A, 40% da rede básica e 100% de pesquisa e desenvolvimento energético, taxa de fiscalização, que é a tarifa TFSCEE, taxa de fiscalização e serviço de energia elétrica, a taxa de eficiência de energia elétrica e 100% de P&D, ou seja, já começa a pagar integralmente o uso do fio depois de 6 de janeiro de 2023. E se eu entrar com o processo de conexão após o prazo estabelecido no artigo 27, que é a regra do artigo 17, que a gente já vai chegar lá nela, após 2029, eu vou ter novas regras tarifárias sendo trazidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Essas novas regras tarifárias, a gente ainda não sabe como que vão acontecer, vão ser trazidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas a gente já começa a ter uma cobrança, quem não tiver o direito adquirido, após 6 de janeiro de 2023. E a regrinha do artigo 17, o que fala? Após a transição dos artigos 26 e 27 dessa lei, as unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica, que é exatamente essa que eu acabei de falar, elas vão ficar sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o artigo 26, ele traz ali o direito adquirido, tá? Até 31 de dezembro de 2045, para quem? Para quem já tem parecer de acesso existente na data da publicação dessa lei, ou quem protocolar a solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses depois da publicação da lei. E o artigo 27, o que ele traz para a gente? Tá? Já que ela mencionou aqui a questão, né, que aí pega aquele linkzinho ali da pergunta da Saunarai, que eu já começo a ter a cobrança do uso do fio B, mas o faturamento das unidades consumidoras vão levar em conta os percentuais que vão começar a acontecer, a incidir sobre a energia, a partir de 2023. Então, como que são esses percentuais? De maneira escalonada. Eu tenho desde 15% em de 2023, até tendo 100% da cobrança do uso do fio B, que é a regra a partir de 2029.
tá? Então, seriam aí aquela linha temporal que eu trouxe lá no comecinho desses 3 grandes marcos. O direito adquirido até 31 de dezembro de 2045, após 6 de janeiro de 2023, pagando o uso do fio B, 100% do fio A e 40% daquela taxa da rede básica, perdão, e 100% PID, eficiência energética e taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, e após o período de 31 de dezembro de 2045, que é exatamente o artigo 17, as regras tarifárias vão ser estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando que isso vai acontecer? A partir de 2029. E aonde que está escrito que é a partir de 2029? No artigo 26, tá? 27, que eu acabei de ler, parágrafo 27, inciso 7º. A regra disposta no artigo 17, que foi o que a gente leu, a partir do ano de 2029. Obrigada, doutora Marina. A Marta agradeceu sua resposta e ela disse que entendeu certinho agora. Eu vou falar a última pergunta, tá, pessoal? O microfone vocês podem abrir e perguntar diretamente, a gente tem um tempinho ainda. Então, a próxima pergunta, podem ligar o microfone e fazer diretamente, tá? A pergunta do Paulinho Falcão, de forma bem prática e com palavras não técnicas, como eu quero vender e instalar sistema, devo fazer? Para iniciantes, aí ele complementou aqui embaixo. Para quem está entrando agora no setor, né, vai ser viável ainda para o consumidor e por quê? Ótima pergunta, e ele parece que é meu parente, né? Tem um Falcão no sobrenome aí, não é isso? É Fábio, né? Muito bom. Paulinho. Com certeza, Fábio. O que eu gosto de falar para as pessoas que estão começando, né? Primeiro ponto, assistam lives, façam cursos de capacitação. Então, por exemplo, a Oca Energia Solar tem um excelente curso de capacitação, tem uma excelente engenheira, que é a Saunarai, que é mineira aqui como eu, né? Leiam as regras de transição, entendam o modelo de negócio que você quer focar. Então, novamente, tem a ver com aqueles modelos de negócio que eu trouxe para vocês. Eu quero estabelecer um nicho para minha empresa, então eu vou só focar na construção das usinas. Então, eu vou construir as usinas, eu vou ter os meus modelos societários ali, uma SPE, uma limitada, eu vou procurar terreno, né? Eu vou fazer um contrato de arrendamento, eu vou construir a usina, eu vou entregar a usina chave na mão. Não, eu quero parceiros. Não, eu não quero isso, eu quero ser só um integrador, eu quero fazer intermediação ali, né, de todo o processo, dos kits, de oferecer uma solução, por exemplo, como a CISIS, estou vendo que tem gente aqui da CISIS, né, várias empresas fazem isso, eu quero ser só um comercializador, então eu vou só mexer com a parte dos clientes. Também tem empresas se especializando somente nesse nicho, então eles vão montar ali os modelos de negócio mais adequados, então eles montam ou um consórcio ou uma cooperativa, já deixam os modelos rodando e estabelecem acordos com os geradores. Você pode fazer isso também. Ou então, né, eu acho que deve ser também o seu caso aí, se você quiser começar a construir uma usina pequenininha, comece pensando primeiro nos seus clientes. Então, se eu quero ter clientes, pessoas jurídicas, eu monto um modelo de negócio, né, o mais adequado para pessoas jurídicas, um consórcio, já entro com um processo de conexão no nome do modelo de negócio escolhido. Por quê? Porque isso facilita o seu processo de conexão e linka o seu processo de conexão com o seu processo jurídico. E isso tende a fluir de uma maneira mais correta, mais rápida, para você também ter ali o direito àquele ponto de conexão, né? A gente conta, às vezes, quando a gente vai dar aula, não sei se é São Larai também, já contei na OCA em outras oportunidades, que o processo de conexão, quando bem feito, ele, né, ele deixa toda a bola ali rodando de maneira mais fácil, né, não tem erros no meio do caminho do processo, e você consegue ali ter uma maior rentabilidade, um resultado mais eficaz no que você desenhou para aquela questão que você pretendeu, entendeu? Então, acho que seria essa a minha sugestão aí para vocês, deixar todas as pontas bem desenhadas. Quer fazer alguma complementação, Fábio? Tem alguma dúvida em relação ao modelo de negócio? Paulinho, é o Paulinho que fez essa pergunta. Ah, perdão.
Ele agradeceu aqui, mas eu acho que não resta dúvida, não. Mas se você quiser complementar, Paulinho, pode abrir seu áudio, tá? O Zico Policarpo está pedindo aqui para falar. Zico, pode falar, é só desmutar seu áudio. Boa tarde, tudo bem? Fala mais alto, por favor. Importante. Obrigada, boa tarde. Está ouvindo agora? Boa tarde. Sim. Doutora, a nossa empresa é sobre ser optante B. A gente está com um contrato fechado e já lemos as resoluções, né, 14.300 e a REN 1000, só que a concessionária de energia aqui da nossa cidade, que é Goiânia, que é a Enel, elas não dão resposta para a gente quer saber, manda e-mail perguntando e eles não fazem nenhum posicionamento sobre se já está podendo, já está válido a resolução optante B com geração na carga. Pois é, Enel Goiás é um caso à parte, tá? Pois você me passa no privado que eu tenho um contato direto lá do coordenador de geração distribuída e eles não entendem que ainda está válido a questão da B optante, que veio na Lei 14.300, que eu não esqueci de citar o artigo aqui da REN 1000 para vocês, não, já te mando aí no seu privado. Anota o meu celular depois que eu te mando exatamente, pode me mandar esse processo seu lá, que eu posso te ajudar nessa construção aí desse acompanhamento mesmo regulatório, entendeu? Então, Perfeito. conte comigo aí. Bom, tá, muito obrigado, doutora. De nada. Você anotou, né, meu celular? Vou anotar aqui agora. No final da palestra, 31 9 31 9 8788 4115. 8788 4115. 4115. Pode me mandar que eu converso direto lá com ele e te ajudo aí nessa construção desse entendimento, tá? Muito obrigado. De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Carlos Pereira, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, boa tarde, Carlos. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela resposta e pela atenção, doutora. É só uma pergunta. No caso, a senhora mandou os dados lá para contato, a gente pode mandar e-mail, né, solicitando a apresentação ou tiver alguma dúvida relacionada à norma, né? A essa nova lei. Sim, claro, pode mandar e-mail. Lá eu coloquei o e-mail do INEL, que é o corporativo, tem o mfalcão, sem o tio, @energyglobalsolution.com. Pode mandar no meu corporativo também, tá? Tá, muito obrigado pela atenção, doutora. E parabéns pela apresentação. Bem assim, focada e precisa nas respostas. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Pode falar, Carlos. O Félix, você pode repetir seu e-mail, por favor? Sim, Félix, Falcão, sem o tio. Abre aqui para mim, deixa eu mostrar lá aquele último slide que vem com meus contatos. Aqui, ó, para todo mundo, ó. mfalcão@energyglobalsolution.com. E aqui meu WhatsApp, 987884115, 031, Belo Horizonte. Você vai disponibilizar a apresentação? Sim, já está disponibilizada. Mandei para a Lid, para a Lisa, mandei para o pessoal da Oca Solar. Sim. Porque eu acabei chegando tarde, mas obrigado. Nada. Encerrando a apresentação, a gente manda para todo mundo, tá, pessoal? Doutora, tem uma pergunta aqui no chat do Sérgio. A ANEEL já sinalizou quando vai regular a 14.300? Já, a gente tem conversado com eles desde o começo do ano.
desde dessa parte do processo de conexão, que tem várias lacunas. Eles tinham que, agora, né, em julho, estabelecer esses novos procedimentos. Então, a gente acredita que, no mais tardar, isso vai acontecer até setembro. Isso é uma sugestão minha, tá? Mas estamos trabalhando nessas lacunas, sim, com certeza. E a maioria das lacunas, em conversa com todos os diretores da agência, inclusive o superintendente, que é o Carlos Matar, a gente trouxe ele aqui, Saunaray, na FIENG, tá? A gente posso ver depois com ele, Lide, pessoal da Oca Solar, de repente, da gente fazer uma apresentação via Zoom com ele, somente da Resolução 1000, porque muitas das lacunas está na Resolução 1000 também, tá? Então, ele me falou isso. Então, ele falou, o pessoal acha que a gente, às vezes, vai fazer alguma complementação, mas a Resolução 1000 veio também para suprir diversas lacunas, mas a maneira como isso é interpretado, né, tem que ser muito bem interpretado e muito bem estabelecido. Então, a gente, mesmo assim, continua cobrando regulamentações para os pontos que a gente considera cruciais aqui. Quais que seriam? Garantia de fiel cumprimento. Então, isso a agência tem que dizer para as distribuidoras como que vai ser esse procedimento, a própria questão da venda de energia excedente, que são as chamadas públicas, assim como vários outros pontos que veio na Lei 14.300, que dependem aí dessa complementação da ANEEL. Pessoal, mais alguma dúvida? Doutora? Alô, doutora? Oi, tô ouvindo. Então, agora a ANEEL, ela tem como chama, uma pesquisa pública, né, para avaliar o benefício do sistema fotovoltaico, né? A chamada pública, né? A consulta pública, chama, né? Para avaliar o benefício do sistema fotovoltaico. Sabe como anda assim, esse processo? Sim, o prazo dessa consulta pública, o INEL, o Instituto Nacional de Energia Limpa, a gente foi um dos primeiros a apresentar contribuição para essa consulta pública. Ele vencia no comecinho de julho, se não me engano, era 5 ou 6, e aí teve um pedido de prorrogação para 15 de julho de uma outra associação que não conseguiu entregar a tempo as contribuições. O Ministério de Minas e Energia prorrogou esse prazo da consulta pública. Eles estão na fase agora de consolidar todas as informações que eles receberam para fazer avaliações. Já estão acontecendo, inclusive, reuniões técnicas, grupos de trabalho na ANEEL sobre esse tema. Só que como agora também, né, na semana que vem já é agosto, né, eu acredito que acho que em setembro a gente vai ter notícias, no mais tardar aí em outubro, sobre esse estudo aí da valoração dos benefícios da geração distribuída dessa consulta pública, tá? CP15. Porque eles vão ter que fazer uma nova chamada, né? Não, agora eles vão avaliar e vão ter que apresentar isso de maneira clara e transparente, o resultado das contribuições, e depois chamar quem contribuiu para fazer todo esse cálculo ali, através desses grupos de trabalho, de como que vai ser feita essa valoração desses benefícios. Tá ok. Ok? Obrigado, viu? De nada. Ah, legal, Paulinho. Me achará mesmo. Ah, eu vi uma pergunta aqui ainda, Lide, de quem que é essa aqui, que o meu chega com um certo atrasozinho. O Augusto, ele acabou de enviar, doutora. Quando você estava digitando, ele mandou. Ah, ótima pergunta, Augusto. Esses atrasos que as concessionárias sempre fazem, né, com a geração distribuída, quem quiser pode me enviar no meu e-mail, porque como o INEL conduz ainda esse grupo de trabalho que a gente chama de problemas de conexão,
Então, eu trato com a maioria das distribuidoras. Pode me mandar no meu e-mail, né? Mas o que eu sugiro? Assim, um caminho normal, qual que seria? A ouvidoria da distribuidora, porque a gente tem que ter as provas ali que você está tentando um canal de comunicação com a distribuidora. Isso, inclusive, veio na Resolução 1000. Tá? Ela tem a obrigação de estabelecer esse canal de comunicação com regras claras e transparentes até o final desse ano, tá? 31 de dezembro de 2022, está na REM 1000. Mas o que seria, então, os passos aí? A ouvidoria da distribuidora, se não der certo, pode reclamar na ANEEL. Na ANEEL também tem um portal lá de reclamação, depois eu mando o link para vocês, ou quem quiser pode me mandar no meu e-mail. Eu tenho tratado muito com as seguintes distribuidoras: CEMIG, que é o meu, né, estado aqui em Minas Gerais, que a maioria dos problemas né, casos de pessoas insatisfeitas ou com atrasos ou com problemas mesmo de conexão. Enel, todas as áreas de concessão da Enel, Rio, Goiás, todos, Equatorial, Coelba, SEB, Brasília. Então, eu digo, quem precisar pode me mandar, que a gente procura tentar ajudar, tá? O Augusto perguntou se não fica queimado, se fazer a reclamação, né? Foi isso que ele quis dizer. Tá. Não, isso não apareceu para mim, não. Se fica queimado, não, de jeito nenhum. E se ficar, ou a distribuidora fizer alguma retaliação, né? Vamos dizer para você, ela é fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ela é multada, então ela tem a obrigação e os princípios de ser cordial, de ser clara, de ser transparente, de responder à sua dúvida, ou à sua indignação, ou à sua solicitação, e também tem um prazo para essa resposta, tá? Isso também vem na Resolução 1000, tá? Como obrigação dela de responder, e esse trato aí na cordialidade com os acessantes e com os clientes, tá? Pode ficar tranquilo. Não pode. Se houver, me passa, por favor. O pessoal está agradecendo a doutora no chat, agradecendo a didática. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão a gente já vai encerrar para o sorteio. Tem uma pergunta do nosso diretor de projetos fotovoltaicos aqui da OCA, o Roberto Molina. Roberto, se você quiser abrir o microfone e perguntar, viu? Fique à vontade, senão eu vou estar lendo aqui sua pergunta. Doutora, boa tarde. Muito obrigado aí pelas suas explanações e de extrema importância, né, para o nosso setor, a sua contribuição. E queria fazer uma pergunta, né? Eu estou no mercado de energia solar desde 2010, então vi ele, né, migrando por várias etapas, né, passando por tanta coisa. E, logicamente, a minha pergunta é: a senhora acha que o Brasil, né, tanto na área de energia como de jurisprudência, que é a sua especialidade, ela pode chegar a um bom caminho para a modalidade de feed-in, ou seja, a gente ter uma transação financeira entre créditos aí de geração distribuída? Operação financeira no sentido da gente poder comercializar entre distribuidoras? Não, em realidade, do cliente final, seja até de um cliente residencial, como acontece na Alemanha, né, que ele está no sistema fotovoltaico e ele recebe, né, o valor da tarifa 4 vezes a mais do que ele compra da distribuidora, né? Entendi sua pergunta agora, Roberto. Não, infelizmente o Brasil, ele não trabalha com esse sistema de tarifa feed-in ou outros benefícios ou subsídios. A gente tem um sistema de compensação de energia. Então, se eu tiver eventual energia excedente, eu não posso vender e eu não recebo por isso.
né? Eu só posso compensar. O que a gente trouxe já como um comecinho de mudança aí na Lei 14.300? Essa possibilidade da venda da energia excedente através de chamadas públicas, mas essa maneira como isso vai acontecer também vai depender de regulamentação da ANEEL, e aí tem alguns requisitos que vão ter que ser cumpridos, né? Além de vir essa nova regulamentação por parte da agência, via uma resolução normativa, né? O modus operandi disso. Então, por exemplo, as empresas são obrigadas a se cadastrarem, né? Vai ter que ter ali, imagina, algum limite mínimo de energia disponibilizada, vai ter que ter um lastro. Então, várias regrinhas nesse sentido começou, né, já na Lei 14.300, já abriu essa possibilidade, mas respondendo a sua pergunta, o sistema nosso é apenas o de compensação de energia e hoje, do jeito que a gente está, por enquanto, a gente não ganha dinheiro com isso, a não ser essa exceção aí da venda da chamada pública que a Lei 14.300 trouxe. E a senhora acredita que a curto ou médio prazo isso possa chegar a acontecer no nosso país? Acredito sim, porque muitas mudanças estão acontecendo, mas eu acho que vai ser a médio prazo. Muito obrigado, doutora. E parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Eu achei aqui o artigo, tá, da Resolução 1000, que eu fiquei de dar resposta. Eu caí, mas voltei, viu, pessoal? Voltou, doutora Marina, voltou. Doutora Marina, a gente seguiu aqui com o sorteio, tá? Perdeu o sorteio, viu, doutora? Perdeu o sorteio aí, perdeu o kit. Pessoal da Gênix aqui de Minas, grande abraço para eles. Gosto muito deles, são um pessoal super sério e ainda mexe com essa cerveja maravilhosa aí. Muito bom. A cerveja deles é... Ô, Lisa, eu vou te mandar ali o artigo 292 que eu estava lendo da Resolução 1000 para você enviar junto com a apresentação para o pessoal, tá? Que a questão da opção pelo grupo B e fala da tensão ali da potência de 112,5 kVA.